Olá! No Música no Ar de hoje, eu vou conversar com Marília Giller, que é uma pianista de jazz e também pesquisadora sobre esse assunto, o jazz. Marília, tudo bom? Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, falar sobre essa sua pesquisa, que é uma pesquisa muito extensa, né, que você fez sobre o jazz em Curitiba no início do século XX. Mas antes de falar sobre a pesquisa, eu quero que você me diga o que foi que te motivou a entrar, né, nesta área de pesquisa do jazz. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com você nesse programa. E o que me motivou realmente assim, foi uma pergunta, né, que eu fiz para mim mesma, por que eu fazia jazz em Curitiba. E comecei a olhar para a minha carreira, para o meu espaço de ação, e acabei voltando o olhar para o passado e acabei encontrando algumas respostas, né, dessa influência do jazz na vida de alguns músicos, né, que a gente faz essa escolha, né, da sua direção musical, né, para que lado que você vai na sua carreira. E encontrei um trilho no passado e que envolve a década de 1920 até hoje, né, vem essa presença do jazz na nossa cidade. E é uma história que está meio subterrânea, então essa ideia... pouco conhece, né, do que aconteceu em termos de jazz. E você é uma pianista de jazz mulher, quer dizer, coisa mais ou menos rara, né? Principalmente aqui em Curitiba, né? Faz muitos anos, desde quando que você trabalha com isso? Eu trabalho com o jazz, jazz rock, na verdade, um pouco voltado para o jazz rock, que é um som mais da minha geração, né? Da década de 70, 80, que cada geração tem a influência da sua época. E foi assim que eu despertei para o jazz, foi primeiro do rock para o jazz, né? Não foi do jazz para o rock, né? Então era roqueira e a partir daí eu comecei a ouvir Santana, ouvir, enfim, inúmeros musicistas que voltaram... Naquela década de 70, 80... Que voltaram para o jazz com inserção do jazz no seu rock, né? Com espaços para improviso ou com a inserção de instrumentos também mais jazzísticos, né? O piano, próprio pianistas ou tecladistas, né? Os tecladistas que traziam essa sonoridade jazzista para o rock, e isso me deu abriu o meu portal e foi ali que eu disse amém para o jazz rock. Então o jazz chegou através do rock, né? Então através da banda do Weather Report, Joe Zawinul, Herbie Hancock, Miles Davis, Wayne Shorter, são todos esses grandes os autores que me abriram essa imagem dessa sonoridade jazzista, né? Jazzística. Porque, digamos, antes de você entrar nessa linha acadêmica, digamos, de pesquisa, você foi até para Montreux, quer dizer, você morou na Suíça um tempo, fazendo jazz? Sim, nós moramos 5 anos na Suíça, da década de 92, foi de 92 até 95. E lá nós acabamos criando um núcleo paranaense, né, onde vários músicos daqui que são da cena atual do jazz hoje, que estão na ativa, que tem um nome incrível, com uma carreira forte, estabelecida, como o Glauco Souter, o Indrigo Bétega, Mari Conde. Esses músicos todos, nós morávamos juntos, né? Vocês acolhiam na minha casa, eles passavam na minha casa, né? Muitos músicos ficaram na minha casa. E lá fazíamos som direto, chegamos a gravar o nosso CD, né, do grupo Sotaque, que era o grupo que eu tinha na época, né, com formação quinteto, né, saxofone, piano, baixo, bateria e guitarra. E nós gravamos o nosso primeiro CD lá em Montreux, em Genebra, na verdade, na Rádio Suisse Romande, o CD Manha, com composições sempre instrumentais. As composições de quem? De vocês do mesmo? Grupo todo, né? Do Paulo Branco, que era o saxofonista, e músicas minhas também, ou em parceria, né? Então, esses 5 anos que você passou lá na Suíça, em Montreux, foi realmente para fazer música, para tocar. Sempre música. Você não chegou a dizer, não foi para fazer curso, você foi para tocar mesmo? O curso veio como consequência, né? A oportunidade de estar num outro lugar, com informações mais fundamentadas, né? Principalmente na linha do jazz, né? Aqui em Curitiba, a gente não tinha tanta informação naquela época, né? Então lá eu acabei fazendo o Conservatório de Montreux na seção jazz, né, com o professor Thierry Lang, fiz 2 semestres com ele. E a gente vai para fora, aproveita sempre, né? Sempre aproveita para melhorar, para fazer um curso.
né, para aumentar todo o conhecimento. Claro, né? claro. Mas eu acho que é importante agora a gente ouvir você tocando, e você nos trouxe aqui um vídeo de um encontro de jazz que teve aqui em Curitiba. Foi no festival, a última apresentação foi no festival de Curitiba Jazz Meeting, que foi em 2010, né, onde vocês vão poder ter uma ideia dessa sonoridade do meu jazz rock, né? Inclusive eu estou lançando o CD agora em setembro, CD chamado Avalanche. Olha que bom! Que está chegando, né, com participação de 6 guitarristas. Inclusive o Scott Henderson, né, que é um guitarrista norte-americano do Fusion, que toca no Tribal Tech. E ele vem participando. Gente da pesada aí que você vem pegou. Participando em 3 composições. E esse CD teu vai ser, vamos dizer, só seu? Sim, são minhas composições. Você tocando com a banda que você está formando. E a banda, inclusive, é composta com meus filhos, né? O Ian. Ai, que legal! Ian Giller Branco, que é o batera, e o Alan, que é o baixista, né? Que é a minha banda base. Quer dizer, levou a turma junto para fazer jazz com você. Que legal. Vamos ouvir, então, um pedaço de uma música tocada pela Marília Giller nesse vídeo aí que ela nos trouxe. Vai lá! Então, Marília, o que a gente acabou de assistir, digamos, é um pouco um exemplo do que vai ter no teu CD, que você disse que vai lançar agora. Sim, nós ouvimos Teoria da Situação, que é uma das composições que faz parte desse CD chamado Avalanche. É uma avalanche, então, pelo jeito. O que vem por aí, estamos esperando. Quando sair, você nos avisa para a gente poder divulgar, né, para as pessoas poderem ir atrás. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre a pesquisa, então, que você está fazendo, ou que já fez uma boa parte, que começou, então, lá nos anos 20, em Curitiba. Sim, eu fiz uma pesquisa que trata da presença do jazz, né, na cidade de Curitiba, no Paraná, na verdade, também, não só na cidade de Curitiba, porque a pesquisa acabou se estendendo, né, para o Paraná todo. Para o Paraná. E eu percebi também que, como era a primeira pesquisa nesse assunto, eu acabei expandindo mesmo para poder porque já não tinha demarcar, nada sobre isso escrito, né? Já poder tentar enxergar um pouco mais. Então, a fotografia, né, eu trabalhei com imagens e com acervos musicais, partituras e fotografias. E aonde é que você foi buscar, encontrar essas partituras? O primeiro material que eu trabalhei realmente foi o da Tupinambá Jazz Band, que era um material que eu encontrei na casa do meu avô. Que também era músico. Que era músico, tocava violino, trombone. E ele participou da Tupinambá Jazz Band em Ponta Grossa, em 1930. E também encontrei alguns materiais, como partituras e cadernos, né, com partituras e com repertório de baile. Né? Então, isso acabou me despertando. Eu falei assim, o que um polonês, em 1930, fazia parte de uma jazz band em Ponta Grossa? Veja. E o que ele tocava? Era jazz? Que jazz era esse? E era jazz? Então, o jazz daquele período era o jazz para dançar. Sim, né? O foxtrot, shimmy, one step, two step, ragtime, né? Ele vinham vindo do ragtime. Porque ele estava, digamos, recém se fixando. Sim, né? Estava começando assim, o jazz tem uma projeção em 1917, a partir da gravação do CD, né? do disco, e acaba, em 1921, eu já encontro nos jornais de Curitiba citações de jazz bands em Curitiba, tocando no Sociedade Thalia. Então quer dizer que em 1921 já tinha banda de jazz tocando em Curitiba? Mas essa banda de jazz, ela na verdade, ela é uma música destinada à dança, ao baile. Certo.
Não é o jazz que a gente tem noção hoje do jazz de ouvir, né? O jazz da década de 40 e 50, lá do Charlie Parker, do bebop, né? O Dizzy Gillespie, já é uma música para se ouvir, já não dava para fazer muita dança. Um passo para a dança. Então, esse jazz da década de 20, 30, ela era destinada à dança, ao baile. A própria instrumentação, né, ela toma um outro corpo, né? Por exemplo, nós tínhamos os regionais de choro no Brasil, que marca essa identidade brasileira, com formações com cavaquinho, flauta, clarinete, né, e percussão. E a partir de 1920, então, começam a chegar as baterias, o saxofone e o banjo. Então, começam a integrar esses grupos. Esses grupos, né? Porque eram instrumentos que tinham uma sonoridade com maior amplitude, então também podiam ser melhores ouvidos, né, nos bailes, né? E isso marca essa transição da passagem, né, dos regionais para as jazz bands. Que eles chamavam de jazz band mesmo. Jazz band, mas inúmeros grupos tinham esse nome jazz band, mas não tinham muita relação com esse jazz, né? Alguns nem tocavam mesmo foxtrot, né? Tocavam-se sambas, valsas. A valsa dominava esse período da primeira metade do século XX, né? Era a grande maioria dos repertórios em que eu pesquisei. A valsa, ela é hegemônica, né? Ela está ali mandando presente mesmo. Uma coisa assim que eu percebi nessa pesquisa, muito interessante, nos livros de história daqui da música do Paraná, escrito por os nossos colegas, né, que pesquisam o Paraná, eles citam que a Curitiba Jazz Band, de 1923, do nosso querido professor Luiz Elógio Zilli. Nossa, regente de regente, ele tinha apenas 16 anos, né, e já tinha essa jazz band. Eu encontrei no material dele, eu pude ter acesso ao acervo dele, e encontrei um caderno onde ele descreve que em janeiro de 1923 eles compram a bateria no Rio de Janeiro. Olha! E é muito interessante que eles tinham 4 bateristas nessa jazz band, porque na verdade eles não sabiam como que tocava a bateria, né? A bateria é um instrumento que é complexo, né? Sim. E eles mantinham 4 bateristas, ou seja, eles tocavam a bateria com percussão, na verdade, cada um tocava uma peça, né? Então, isso era uma bateria, um instrumento, a bateria, mas eram 4 músicos tocando essa bateria. Que interessante. Então, você vê que mesmo eles se espelhavam naquela ideia de jazz band, mas ainda não conseguiam estar com aquilo incorporado, né? Isso é uma coisa muito interessante de perceber nessa pesquisa. Outra coisa muito importante que eu vejo assim são os nomes das jazz bands que eu encontrei fazendo buscas em jornais, em periódicos da época, né? Então, na nossa cidade, Curitiba, a maioria das jazz bands tem um nome internacional jazz band, Curitiba Jazz Band, Piriricas, Os Futuristas, inúmeros nomes que fazem ligação com algo fora de Curitiba, eu diria. E no interior do estado... Isso naquela época. E no interior do estado eu percebi inúmeros nomes de jazz bands ligados a nomes indígenas. Olha. Então tem Tupã, Tupi, Guarani, Tupinambá. Jazz band. Jazz band. E a maioria delas tem aquele desenho no bumbo, né? Escrito o nome da banda e tem uma imagem. Então ali tem um índio com um pinheiro atrás, né? Então Tupã, Jazz Band. Então isso eu acho muito interessante como que a cidade de Curitiba naquele período negava esse lado tupiniquim, né? Paranaense, esse lado tupiniquim paranaense que nós temos e não tem. O próprio nome da nossa cidade já vem do nome, né? Indígena. Agora, vou dizer, você começou de 1920 mais ou menos e depois você ampliou isso para 1950, 60 também? Na verdade é o contrário. Eu comecei a minha pesquisa do jazz curitibano da década de 50 e 60, primeiramente. Foi em 2006, onde eu foquei nas formações de big bands que tinham na época, como a Genésio Big Band, Genésio Ramalho, né? Big Band aos moldes mesmo. Sim, da com Big Band americana, de sopro, né? Cada geração desse pessoal. Sim, certeza. Cada geração ela se veste daquele momento, né?
como eu me visto do jazz rock, que foi o jazz do meu momento, né? Momento. Eu observei a vida e a obra do Gebran Sabag, nosso pianista maravilhoso, o pai do Jeff Sabag, do Paulo Sabag, são todos pianistas da cidade. E o Gebran Sabag atuou na década de 50 e 60, ao lado de Valtel Branco, ao lado de Raul de Souza, ao lado de Ayrton Moreira, todos estavam em Curitiba nesse período. Foi um período de efervescência, profícuo. Foi um período do café, né? Da riqueza do café, e Paraná, do ouro verde, né? Como chamavam, né? Então, a cidade teve um grande movimento nesse período. 50 a 60. 50 a 60. E foi a primeira vez que eu vi que a nossa história do jazz na nossa cidade já havia acontecido. A partir daí, agora, assim, tipo, em 2012, mais ou menos, não, 2009, eu parei e comecei a observar a imagem da Tupinambá Jazz Band e falei, mas, peraí, e o que eles tocavam? E foi essa questão, curiosidade, né, que me mergulhei. Então, a partir daí, eu encontrei também o Tiago Portela, que é meu parceiro de pesquisa, em todo esse material que eu venho trabalhando, nós viemos trabalhando. E ele trabalhava com o regional dos Irmãos Otto, que é do avô dele, era da família dele, e eu trabalhava com essa Tupinambá Jazz Band da minha família. Então, nosso encontro foi com acervos, né, a pesquisa em acervos e perguntas que a gente não tinha resposta ainda. A partir daí, nós acabamos encontrando 7 acervos. Puxa! Foram chegando na nossa mão de forma até mágica, de formas que eu nem sei como. E foram acontecendo, foram aparecendo, famílias nos ligavam, oferecendo o acervo da família que eles iam jogar no lixo. Olha! Então, todo esse material, ele acabou virando o nosso tesouro, né? E um dos materiais que nos trouxe muitas respostas foi um material do maestro José da Cruz, que são mais de 3.500 manuscritos para a formação de jazz band, com o arranjo dele, as composições deles. Eu e o Tiago, nós já produzimos 7 exposições com esses materiais, 5 concertos, inclusive um concerto nós fizemos em Paris agora, em 2012, a convite com esse do clube, material musical que vocês acharam esse material musical, principalmente o material do José da Cruz, que foi encontrado numa usina de reciclagem, né? Como eu havia te falado um pouquinho antes, foi um material que veio do lixo mesmo, foi encontrado e depois nós juntamos esse material com o restante do material com a família e hoje nos deu o mestrado do Tiago Portela, hoje ele está catalogando todo o material. Nós fizemos esse concerto Sabiá, chamado O Sabiá Paranaense, né, que era o apelido do José da Cruz, e nós tivemos esse convite de apresentar em Paris, no Clube de Choro, na abertura do Festival do Clube de Choro de Paris. Olha! Então foi muito gratificante para nós poder apresentar essa sonoridade de época e ainda do nosso Paraná, fora daqui, né? Claro. E uma curiosidade que me vem, Marília, essa pesquisa que você começou, então, lá pelos anos 20, 30, 40, 50, 60, e até hoje que você tem a prática, né, de tocar jazz, de fazer jazz na noite, o que você nota de mudança nesse período todo aí? É quase um século, né? Na verdade, porque vocês começam lá desde o século 20 até hoje, você fazendo esse trabalho? Eu acho, assim, que não mudou muita coisa. Não mudou muito. Eu até conversei hoje com o Tiago e falei assim, é bom a gente poder falar desse material porque a gente vive o que eles viveram, a gente tem a noção de como que era uma família musical, como que esse compositor teve que se desdobrar para poder sustentar a sua família, né? Então a gente estuda um pouco o que formou esse músico, como que ele vivia, como que era a configuração social da época, né? Então, dentro dessa configuração social que vem evoluindo, né, geracional, não mudou muita coisa. Por exemplo, a vida profissional do músico não mudou em nada. O apoio da própria sociedade que consome, né? A dureza da vida do músico que toca na noite. Curitiba não consome a sua arte, seus artistas. Então, Curitiba olha muito para fora e consome o que vem de fora. Então, isso nós notamos que já aconteceu, era assim naquela época. Tanto que esse material estava no anonimato, né? Ele foi esquecido pelas próprias famílias.
não houve existe um abismo nessa história, né? E agora nós tentamos procurar trazer à tona para a nossa própria história não ficar no anonimato. Claro. Né? Então, eu aprendi que se eu olho para o passado e conto a história dessas pessoas que fizeram antes de nós, é uma forma de preservar a nossa história também, né? Claro. Agora, vamos dizer, considerando, digamos, o jazz que ia sendo desenvolvido no mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque ele foi passando, né, mudando de roupa, digamos, né, esse jazz, tendo vários tipos de músicas diferentes dentro desse mesmo jazz. Curitiba acompanhou isso ao mesmo tempo? Ela estava mais para trás? Ela se adiantou em algumas coisas? Houve alguma criação? Como é que você vê essa história aí do jazz junto com Curitiba? Curitiba tem uma história misteriosa. Eu posso te dizer assim, porque a gente percebe em vários setores que ela foi pioneira realmente em vários momentos, mas ela não teve a oportunidade de acontecer, de aparecer. Nós, pela nossa pesquisa, que não fecha só no jazz, na verdade, a gente olhando para o passado, a gente acaba olhando Você tem que ver tudo. Uma história de modo geral. Então, nós temos fazendo levantamento de escolas de músicas de Curitiba, dessa primeira metade do século XX, compositores não só do jazz, da parte popular, por assim dizer, mas também da parte erudita, sendo que esses próprios músicos eruditos também tocavam nas jazz bands, a própria... campo de ação eram os cinemas, né? Naquela época, antes do cinema sonoro, né? Eles tocavam, a própria Bianca Bianchi tocava no cinema. Então, esses músicos do jazz curitibano desse período, ou paranaense, eles tiveram uma formação clássica, por assim dizer, da música, né? Na maioria, eles vieram de uma formação clássica, então? Com certeza, porque mesmo a construção da escola popular, ela nem está bem formada, né? Hoje em dia. Eu sou professora também na Faculdade de Artes do Paraná, né, no curso de bacharelado em música popular, e essa construção do que é uma música popular, ou da escola do violão popular, do piano popular, já é um grande campo de pesquisa também, que é novo, ainda é recente, dentro da história da música, né? Você sabe disso, né? Então, com certeza, esses músicos desse período, eles já vinham com essa escola erudita, por assim dizer, e também eu desacredito que eles tivessem um swing, né? Que caracteriza o jazz, né? Porque como é que eles tinham acesso a toda essa música? Porque não era tão difundido, né? O disco, naquela época, era ainda uma coisa muito rara. Era por meio de partituras ou alguém que viajava? Partituras e principalmente as companhias que faziam trânsito entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Então, que paravam aqui. Passavam por aqui. Quer dizer, Curitiba continuou sendo um lugar de passagem? Ela continuou sendo, em alguns períodos. Ela teve períodos que não, foram os períodos em que não existiu o Teatro Guaíra, principalmente, né, quando o Teatro Guaíra foi posto abaixo e a cidade perde o palco principal de apresentação dessas companhias estrangeiras, né? Elas não tinham mais motivo de ficar aqui porque não existia um palco. Então, essas companhias começaram a atravessar direto por navio, Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro, e aqui tem uma queda, né, desse trânsito. Mas enquanto palco Guaíra e palco, as companhias passavam muito por aqui. Nós tivemos a presença dos 8 Batutas em 1921 em Curitiba. Ixi. Né? Nós tivemos a presença de vários Então, quer dizer, de ouvir, né, essas pessoas que passavam, os músicos daqui, sim, acabam, certamente, de alguma tinha forma... essa influência, né? Nós temos aqui também a história do maestro Léo Kessner, né, que veio com uma companhia, que passou por aqui, que ficou aqui, que trouxe o Conservatório de Música do Paraná, que fez a harmonização da ópera Sidéria do Augusto Stresser, ele que começa a embasar toda uma ideia de escola, né, também. E vou dizer, esses músicos faziam esse tipo de música, tocavam em barzinhos ou faziam show? Eles tocavam muito em sociedades, nas sociedades
tomaram o palco do Guaíra quando abaixa. Sociedade né? Thalia, o Clube Curitibano. Sociedades, principalmente dos imigrantes, né? A Tadeu Kosciuszko, dos poloneses, a Germânica, o Clube Concórdia. Que era o que mais tinha. E eles tocavam, dizer, para sobreviver mesmo, né? Quer dizer, sim, sobreviver. Era um meio de subsistência. Era tão grande, eu acho, assim, o tamanho desses grupos, que nós encontramos assim nos jornais, né, o chamado para, principalmente na época do Carnaval. Isso é uma coisa importante para ser falada também, porque o jazz, a configuração social do jazz nos Estados Unidos, ela tem essa configuração de bar, de boteco, de gangues, né, de toda uma atitude, né? E aqui ela é na elite, ela está na sociedade, ela é para os bons meninos tocando, os melhores músicos, os melhores representantes das nossas famílias tocando nas jazz bands de Curitiba. Então ela muda, ela vira essa coisa chique, né? Que tem uma outra cara. Assim. Mas e o swing talvez seja um pouco diferenciado também. Mas a projeção pelos fonogramas, né? Que acabavam chegando, os discos de cera, fonogramas. Um pouquinho mais tarde o rádio, um pouquinho depois o cinema falado. O primeiro filme sonoro é o Cantor de Jazz, né? Com o Paul Whiteman, com a configuração de um jazz sinfônico, apresentando um jazz sinfônico já em 1928. E em 1929, eu encontrei nos jornais de 1929 até 1932 a união dos jazz bands de Curitiba. Olha. Esse é um fato interessantíssimo. Até a gente tem hoje a união dos músicos... Eles conseguiram se reunir na ocasião e fazer... Que vem responder um pouco aquela pergunta que você me fez, né? De como que é hoje e como é que se mudou alguma coisa. Então, não mudou muito, porque hoje a gente tem os músicos se unindo pela Musipar, por outros caminhos, né? E naquele período os músicos ficaram sem lugar de trabalho. Eles não tinham teatro mais, porque o cinema sonoro chegou, não precisava mais tocar no teatro. Então os músicos foram despedidos, sem apoio, sem estrutura profissional. Eles se uniram e faziam bailes de 15 em 15 dias no Operário. Olha. O dinheiro eles recolhiam num caixa e para os músicos necessitados eles distribuíam dinheiro para a saúde, para a compra de roupa, para velório, para compra de caixão. Arranjaram um jeito de se ajudar para se manter, né? Para se manter. Olha, a gente podia ficar aqui conversando um tempão, mas o programa já está acabando. E eu estou vendo aqui que você tem fragmentos musicais Curitiba, são informações que vocês passam? Sim, é uma forma de divulgar essas informações, né? Eu e o Thiago, nós percebemos que quanto mais a gente divulgar, melhor, né? Claro. Para as pessoas tomarem consciência. E onde que a pessoa encontra esse tipo de informação, então? Nós temos esse boletim informativo que a gente divulga onde nós estamos, né? Fazendo palestras ou apresentando. E também no blog Curitiba Fragmentos Musicais, blogspot.com.br. E lá a pessoa vai encontrar, digamos, boa parte de todas as informações. Atualizações da pesquisa, que não para. Eu tenho orientandos, tenho alunos que oriento. Tomara que isso cresça e cresça muito, para a gente ter aí uma produção, livros, né, contando um pouco da nossa história, que é tão importante, né? Seja na música, seja em qualquer área. Eu queria deixar um alerta também para as pessoas, as famílias que às vezes não sabem o que fazer com aquele papel amarelado, aquelas partituras antigas que estão ali, às vezes até incomodando, né, as pessoas. E para nós é muito importante, eu achava assim que seria importante alertar que eles podem depositar, tanto na Belas, na Escola de Música e Belas Artes, Faculdade de Artes do Paraná. O material e... Na Faculdade de Artes do Paraná nós temos um núcleo de estudo paranaense lá no nosso grupo de pesquisa, onde para nós ele é um material precioso, são peças de um quebra-cabeça que a gente vai montando e vai conseguindo trazer à tona essa história. Então, quem tiver algum material como esse, né, partituras antigas de pessoas na família que tocavam e tal, leve esse material nessas escolas, na Faculdade de Artes do Paraná ou na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, que lá tem gente competente e com vontade de resgatar, né, de restituir essa história toda que nós formamos aqui ao longo dos anos. E o nosso programa fica por aqui. Eu agradeço, Marília, você ter vindo aqui. Pena que a gente tem tão pouco tempo, acho que temos que fazer um novo programa para contar um pouco mais sobre a pesquisa. E você nos espera aí na próxima, que estaremos com mais um Música no Ar. Tchau!